Esses dias eu fui visitar meu irmão e quando cheguei na casa dele me deparei com uma situação que pra muitos pode ser um pouco curiosa. Ele estava jogando Need for Speed no PlayStation 2, mas o que pode soar estranho pra maioria não é o fato dele estar jogando num console antigo, e sim porque ao lado do PlayStation 2 estava também o 3, o 4 e até o 5. Mas então por que a escolha dele de jogar no Play 2 soa tão estranha, já que os outros videogames mais novos estavam bem ali do lado? Quem colocou na nossa cabeça que jogar um jogo novo é sempre melhor do que jogar os jogos antigos? A gente sempre espera que o último lançamento seja incrível por conta do avanço da tecnologia, mas isso não faz um jogo novo ser necessariamente bom, e muito menos faz com que os jogos antigos se tornem ruins. Hiya, Mr. Goat. Y'all ready to get funky? Em março de 2017, a Nintendo lançava ao mundo um console que mudaria para sempre a forma como pensamos em portáteis. O Switch era, e ainda é, uma promessa cumprida de liberdade. Jogar onde quiser, como quiser. Por que eu vou ter um videogame portátil e outro de mesa se eu posso ter um que age como os dois? Mas toda essa praticidade do Switch não foi uma ideia que surgiu do nada. Ela, na verdade, foi a correção de um grande erro cometido pela Nintendo ao lançar o Wii U, que vendeu a ideia apenas pela metade. Você também podia jogar no modo portátil ou na TV. Porém, para jogar no modo portátil, você precisava que o videogame estivesse ligado a uma tomada por perto. Com isso, o Switch chegou solucionando o problema do Wii U e se tornando o que todos os jogadores frustrados daquela época sonharam. Isso junto com jogos que marcaram os últimos anos e fez com que as vendas do console disparassem em um ritmo extraordinário, o que fez ele ultrapassar o número de vendas do lendário PlayStation 2 lá nos Estados Unidos. E finalmente agora em 2025 a Nintendo tá lançando o Switch 2. Provavelmente você já viu aí alguma notícia falando dos preços absurdos que tá saindo tanto o console novo quanto os jogos. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra gente ver se não só vale a pena comprar o Switch 2, mas principalmente se ainda vale a pena comprar o Switch 1 mesmo em 2025. Já que a ideia desse vídeo é ver se vale a pena o Switch 1, vamos começar falando sobre as novidades que o Switch 2 tem, que aí já dá pra você ter uma noção ou não se vale a pena para você investir no 2 ou se você economiza e pega um Switch 1. Então o que o Switch 2 tem que o 1 não tem? Eu fiz uma listinha aqui no meu celular, eu vou usar essa cola aqui pra gente fazer uma comparação. Vamos falar logo sobre o Switch 2 e depois a gente aprofunda mais no Switch 1, beleza? Então bora lá, o Switch 2 ele tem mais armazenamento, mais desempenho, retrocompatibilidade, emulador de GameCube e claro, novos jogos que vão vir aí pro Switch. Mas ele também tem alguns prós, algumas novidades que eu considero meio duvidosas: a câmera, o microfone e o game chat. Então eu vou falar aqui resumidamente sobre cada um desses pontos para depois lá na frente no vídeo a gente falar sobre o Switch 1. Então vamos começar aí pelo topo da lista e falar do armazenamento do Switch 2. Eu vi muita gente comemorando aí que o Switch 2 vai vir com 256 GB, mas na minha humilde opinião, isso aí não é coisa para você comemorar. Eu até comentei isso no meu vlog mais recente. É o mínimo que a Nintendo tinha que ter feito. Para quem não sabe, o Switch 1, esse daqui que tá atrás de mim, obviamente, né, porque eu ainda não tenho 2 e não vou ter tão cedo. O Switch 1, ele tinha esse problema do armazenamento ser pequeno e eu mesmo, às vezes eu quero jogar algum jogo, eu tenho que apagar algum jogo que tá instalado pra jogar um jogo novo. Então, por exemplo, se eu tiver com Smash, Zelda e não sei, outro jogo meio pesadinho aí, acabou, mano, acabou o espaço do videogame. E esses 256 GB, galera, a gente tem que lembrar que vai ter que armazenar jogos novos e mais pesados que o Switch 2 tá prometendo que vai rodar. Então pega aí, 256 GB. Se você instalar o Final Fantasy VII Rebirth, Cyberpunk e o novo Mario Kart, já acabou o espaço do seu videogame. E a gente pode encadear isso já com outro problema, que são as novas mídias físicas do Switch 2. Apesar do Switch 1 ter um armazenamento bem pequeno, uma salvação para todo mundo que tem ele é comprar os jogos em mídia física, que aí você não precisa gastar a memória do seu console com o jogo, né? Você vai ter o jogo no cartucho, toda vez que você quiser trocar de jogo, você bota o outro jogo. E aí o problema é que o Switch 2 vai ter mídias físicas que vão vir só com a chave. Isso é, você vai colocar o cartucho e ele vai baixar o jogo. Então, tipo, não adianta você ter mídia física. Já tem alguns jogos aí
aí que a Nintendo confirmou que vai ser nesse novo formato. E aí a Nintendo até tentou dar uma contornada aí nessas repercussões, falando que os jogos pro Switch são mais compactados. Só que isso meio que não funciona tão simples, tão bonitinho igual a Nintendo tá falando, galera. Eu dei uma pesquisada aqui e vi que a versão de PC do The Witcher pesa 50 GB. Enquanto, deixa eu ver aqui, a versão do Switch pesa 35 GB. Pô, então deu uma super compactada no jogo, né? Sim, galera, só que o The Witcher no Switch 1, esse aqui que pesa 35 GB, ele é feiaço, mano. Ele é feiaço, ele é todo cagado. Eu vou deixar ele aí na tela pra vocês verem. E assim, eu imagino que você já deve ter visto aí pelo trailer dos jogos rodando no Switch 2 que os jogos vão rodar bonitos. Pro jogo ser bonito, ele não pode ser tão compactado assim. Por exemplo, se for ter uma versão do The Witcher 3 pro Switch 2, pra rodar no Switch 2, ele vai dar aí pelo menos uma leve aumentada no tamanho do jogo. Beleza, o Switch 2 ele também tem mais desempenho. Bom, isso daí sim é uma boa conquista pro videogame, né? Eu mesmo estava muito preocupado da Nintendo lançar um videogame super capado. Querendo ou não, o Switch 1 ele tem jogos que rodam muito bem, mas ele tem jogos que rodam muito mal. Eu lembro uma vez que eu instalei Fortnite, tava rodando a tipo 15 FPS. Hoje em dia eu acho que ele tá melhorzinho, acho que teve bastante atualização, mas mesmo assim ainda tem muito jogo simples que tem queda de FPS. Por exemplo, enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu tô jogando o Link's Awakening, o remake, e é um jogo super simples. Você tá vendo aí como é que é o jogo. É um jogo bem simples. Esse jogo aí que vocês estão vendo tem queda de FPS no Switch 1. Eu não sei se ele tem queda de FPS também no modo dock, né? Que é quando você bota o videogame assim no monitor, nesse treco aqui. E aí ele tem um pouco mais de desempenho. Mas eu tô jogando ele só no portátil, então não sei se no modo dock o jogo tá tendo queda de FPS. Mas mesmo assim, você está vendo aí que é um jogo bem simples, né? Não precisava ter essa queda de FPS. Bom, galera, e seguindo aqui a nossa lista, o próximo ponto é a retrocompatibilidade. Para quem não sabe, retrocompatibilidade é basicamente um videogame conseguir rodar jogos do seu antecessor. Igual lá no PlayStation 2, você pegasse um jogo de PlayStation 1 e colocasse dentro do Play 2, ele rodava normalmente. Então o Switch 2 ele vai rodar normalmente os jogos do Switch 1. Bom, então uma galera aí preocupada com a questão da retrocompatibilidade porque a Nintendo confirmou que vai ser feita via emulação. Não vou explicar aqui de forma muito técnica, eu vou só resumir para vocês. Isso não vai ser um problema, tá, galera? Para quem quer jogar jogos bons, digamos assim. Porque a Nintendo já confirmou que os jogos oficiais da Nintendo vão rodar de boa. Eles têm um gráfico aí de benchmarking que eu vou deixar na tela. A coluna da esquerda mostra os testes com os jogos da Nintendo, mostrando que todos eles estão funcionando muito bem. E a coluna da direita mostra aí vários jogos que eles ainda precisam testar para garantir que o emulador roda esses jogos no Switch 2. Vocês podem dar uma olhada aí embaixo da segunda coluna que tá falando que são mais de 15 mil jogos. Mas a gente tem que lembrar que dentro desses 15 mil jogos, tem muitos jogos que são literalmente desse jeito. Então não precisa ficar preocupado, porque os jogos que são bons mesmo, com certeza eles vão manter as atualizações para poder rodar no Switch 2 normalmente. E os jogos que são oficiais da Nintendo vão rodar lisinho aí, a Nintendo já garantiu isso. Beleza, e o próximo ponto aí da nossa lista, emulador de GameCube. Para mim, vou ser bem sincero, o emulador de GameCube foi uma surpresa negativa, não pelo fato dele estar possibilitando aí a gente jogar GameCube, mas porque eles colocaram o trailer do Wind Waker de GameCube. E, mano, eu fiquei puto, porque eu tava esperando muito. Na verdade, eu tava esperando até pro Switch 1 que eles relançassem o Wind Waker Remake que fizeram pro Wii U. E agora até no Switch 2 eles tacam assim pra gente jogar o Wind Waker de GameCube. Porra, eu fiquei muito chateado. Mas, querendo ou não, é bom, né? Agora tem como a gente jogar o Wind Waker, pelo menos a versão antigaça dele. E outros jogos que eles vão manter atualizando aí no emulador de GameCube. Pra quem não sabe como que funcionam esses emuladores oficiais da Nintendo dentro do videogame, basicamente a Nintendo vai lançando jogos a cada 2, 3 meses. Então eles anunciaram aí já o Soul Calibur e o Wind Waker. E aí eles vão lançando com o tempo. Nos emuladores do Switch 1, eles ainda lançam alguns jogos também. Exemplo, acho que mês passado saiu o jogo pro emulador de 64. Pode ser que venha também o Twilight Princess, que ele tinha pra GameCube. Mas aí, outro ponto negativo, porque eu quero o Twilight Princess HD que tinha no Wii U. Porra, Nintendo, vai se fuder.
E aproveitando aí que a gente tá falando dos jogos novos do GameCube, vamos falar aqui sobre os novos jogos que vai ter pro Switch 2. Bom, galera, esse ponto aqui eu acho que ele é um pouco mais decisivo, assim, pra você comprar ou não um Switch 2. E eu acho que ele é um ponto que a gente tem que levar muito em consideração pela questão de que o Switch 1 ainda vai ter novos lançamentos. A gente viu aí, né, que o Nintendo Switch 2 já confirmou vários jogos que vai rodar só nele, não vai rodar no 1. Mas assim, de exclusivo mesmo, a gente tem o Mario Kart e o Donkey Kong por enquanto. E também aí um jogo que vai ser exclusivo provavelmente temporariamente só, que é o jogo novo da From Software, que pra quem não sabe é a empresa que faz o Elden Ring e os Dark Souls. Então, tipo assim, questão de jogo novo, a gente vai ter que esperar com o tempo eles lançarem mais. Porque até o momento, se o seu objetivo for só jogar jogos novos e ainda não tiver jogado os jogos do Switch 1, tá compensando muito mais tu pegar um Switch 1, porque não vai ter tanta coisa assim nova, por enquanto, no Switch 2. Bom, galera, então acho que esse aí é um ótimo ponto pra você colocar na sua balança, você lembrar que os jogos novos da Nintendo ainda vão lançar pro Switch 1. E aí tem aquela questão, né, o Switch 2 ele vai rodar a maioria com FPS melhor, mas ainda vão ser jogos jogáveis no Switch 1. E aí a gente tem aqui os prós duvidosos, né, que eu falei, que são a câmera, o microfone e o Game Chat. Bom, eu acho que dá pra falar sobre esses caras aqui tudo junto, então bora lá. A câmera, galera, não é novidade colocar câmera em videogame, eu acho que muita pouca gente vai usar, e se você reparar, até no Play 2 tinha câmera, PSP tinha câmera, Play 4 tinha câmera, Play 3 também, o Nintendo 3DS tinha câmera, eu acho que o Nintendo DS tinha câmera também, e tipo assim, é uma parada que a gente não usa, simplesmente não usa, tá ligado? E eu acho que vale até comentar que é meio que um downgrade da Nintendo, que o Nintendo Wii U, ele tinha câmera embutida também. E aí eu não sei falar se a Nintendo quis tirar a câmera do Switch porque ninguém usa, ou porque ela quis diminuir o preço do console. Até porque a câmera é um acessório que você compra separado, não obrigatoriamente você vai comprar ela junto com o videogame. Bom, e aí a gente tem um microfone, galera. O microfone é uma parada que eu fiquei meio preocupado ao ver os trailers aí do Game Chat rodando, pelo seguinte motivo: se vocês repararem aí nesses vídeos, o microfone ele fica embutido no videogame. Então se você estiver usando o Game Chat para conversar e o seu videogame estiver do lado da televisão, provavelmente a pessoa que vai estar te ouvindo na chamada vai estar ouvindo mais o barulho da sua televisão do que da sua voz. A não ser que tenha aí um sistema de eliminação de ruído e identificação de voz, mas mesmo assim, se tiver esse sistema, ele vai ter que ser muito bem otimizado para não pegar o volume da sua televisão e para você não ter que ficar gritando com o videogame porque tu tá no sofá e a televisão tá longe de você, tá ligado? Agora, se você for jogar no modo portátil e usar o microfone, aí sim eu acho que faz sentido e que não vai ter problema nenhum. E aí, somando aí a câmera e o microfone, a gente tem o Game Chat, que é o Discord embutido aí que a Nintendo colocou no videogame. Isso daí, pra ser sincero, é uma parada que eu acho que devia ter em todo videogame, até porque eu, quando eu vou jogar online no Switch, eu uso o Discord pra ligar pra galera. Eu acho que realmente é uma adição que vale a pena. Porém, a gente tem que levar em consideração o funcionamento do microfone, né, que eu acabei de mencionar. E aí, no Game Chat, eles têm um compartilhamento de tela. E puta que pariu, mano. Você viu o trailer daquilo? Aquilo lá me incomodou pra caralho. Como que os caras lançam um trailer com a transmissão de tela? Tipo, é um bagulho... Mano, o Skype tinha um compartilhamento de tela melhor do que o do Nintendo. Pelo amor de Deus, cara. Então, assim, eu tô muito preocupado porque eles mostraram aí no trailer o compartilhamento de tela rodando muito lento. Então, eu espero aí de coração que esse compartilhamento de tela seja melhor do que eles mostraram no trailer. Então é isso, eu acho que o Game Chat vai ser legalzinho pra gente conversar, pelo menos no modo portátil, e vamos ver como é que vai ser quando lançar, né? Mas, lembrando, se for comprar um Switch 1 e quiser jogar com outras pessoas, todo mundo usa o Discord, beleza? E agora eu vou falar sobre o Switch 1, contando pra vocês a minha experiência com o console e como tá sendo, porque até hoje eu jogo, né? Bom, galera, eu comprei o Switch aí porque eu viajo muito e eu queria muito ter um console portátil. Eu até pensei muito em pegar o Nintendo 3DS, mas aí eu consegui a grana suficiente aí pra mim pegar o Switch. E bom, quando eu comprei ele, eu já fiquei aí meio preocupado, né, com a questão dos jogos. Eu comprei ele e não vinha nenhum jogo, então eu tive que comprar o Smash. Eu paguei R$300 no Smash e depois de um tempo eu paguei mais R$300 pra ter todos os personagens. Então já foi aí uma batelada de R$600 só pra jogar um jogo. E bom, essa questão aí já foi cutucando a minha cabeça assim pro rumo do desbloqueio, né? Mas até que tava dando pra segurar, porque tem muito jogo aí que entra em promoção no Switch. Não os jogos oficiais da Nintendo, mas jogos aí de terceiros, né, que tem no console, que a gente consegue pagar um preço muito acessível. Por exemplo, eu jogo muito Stardew Valley no Switch. E o Stardew Valley é um preço aí que todo mundo consegue pagar. Eu também queria muito jogar o Mario Kart, e aí o
uma solução que eu tive foi comprar o Crash de corrida, que na promoção eu lembro que eu paguei uns R$70 nele, que é um preço que eu acho muito justo aí pro jogo. Mas aí passou um tempo e teve uma virada de chave pra me fazer desbloquear o videogame, que foi o fato de eu estar aí comprando o Zelda pra mim jogar e não poder jogar o jogo em português. E isso aí me fez lembrar da falta de consideração que a Nintendo teve pelos brasileiros. E eu fiquei muito desanimado porque eu já tava jogando o Zelda no emulador traduzido, né? Tem a tradução feita pelos fãs. Então eu realmente queria desembolsar ali os R$350 pra jogar o Zelda, mas só por essa questão de não ter o jogo traduzido, eu resolvi desbloquear o meu videogame. E aí é claro que tendo o videogame desbloqueado, eu aproveitei pra jogar vários outros jogos. E não só jogos que eu não conseguia comprar, mas jogos que eu queria poder testar antes de comprar. E eu vou deixar aqui na tela os jogos que eu joguei e o preço deles no Switch, só pra vocês terem uma ideia de quanto eu consegui economizar por conta de ter o videogame desbloqueado. No geral aí vocês conseguem ver que vale a pena desbloquear o videogame. E só pra falar um pouco mais sobre desbloqueio, eu tive problemas com o meu desbloqueio. Depois de um ano ali, ele começou a dar problema, mas resolvi mandando desbloquear de novo e basicamente pagar o preço de um jogo original pra desbloquear o videogame. Então, no geral, na minha humilde opinião, vale super a pena aí ter o videogame desbloqueado. E agora eu quero falar um pouco mais sobre os jogos do Switch. Que bom, se você tá pensando em comprar o Switch 2, mas ainda não jogou os jogos que tem pro Switch 1, cara, eu recomendo totalmente que você compre o Switch 1 e jogue os jogos que tem. Mesmo com a questão da retrocompatibilidade lá, o seu problema com o Switch 2 for questão do dinheiro, que é o problema que todo mundo tá tendo, compre o Switch 1, porque ele ainda tem jogos incríveis. E além disso, muitos jogos que vão ser lançados pro Switch 2 vão estar disponíveis pro Switch 1 também. Então se você ainda nunca pegou um Switch pra jogar Smash, Mario Party, Zelda, eu recomendo muito que você compre o Switch 1. E tem um outro ponto que é o fato de eu considerar o Switch um console de visitas. Cara, o Switch é um console perfeito para quando você tem amigos indo na sua casa, porque vários dos jogos disponíveis para ele, principalmente os jogos oficiais da Nintendo, tem ali um cooperativo muito da hora de jogar. Igual comentei agora, o Mario Party, puta que pariu, é muito bom jogar Mario Party para você ficar com raiva dos seus amigos. E aí para complementar, galera, a questão da portabilidade do Switch. Se você nunca teve um videogame portátil, assim como eu nunca tive antes do Switch, você vai gostar muito, que você pode simplesmente tirar ele ali da dock e sair jogando pra onde você quiser, e até mesmo pra você levar pra casa de outras pessoas, pra casa de algum amigo seu pra jogar com a galera. Essa dock que você leva dele, ela é bem pequena, ela cabe na mochila assim, tranquilo. Então eu acho que essa questão da portabilidade aí é uma parada que agrega muito. Eu aproveito muito isso no meu Switch. Quando eu viajo, eu levo ele junto com a dock, porque eu sei que em algum momento ali vai ter uma oportunidade da gente jogar com a galera. E eu acabei de ver aqui, galera, que eu esqueci de colocar na lista dos prós duvidosos a questão do mouse. Você vai poder usar o controle do Switch 2 como mouse. E eu ia colocar isso nos prós duvidosos, justamente porque a galera que conseguiu testar o Switch 2 na pré-estreia já falou que, tipo, tá desconfortável ali pra você usar o Joy-Con como mouse. Isso sem contar que você vai precisar ali de uma plataforma. Então vai ser ali uma funcionalidade que vai te privar um pouco da sua liberdade de como que você tá usando o videogame pra jogar. Ah, galera, e só lembrando aí, uma comparação direta do Switch 1 com o 2 é que o Switch 1, a última versão, que é a OLED, tem a tela melhor já que a do Switch 2. Não sei por que a Nintendo resolveu fazer assim, né? Tá lançando aí o Switch 2 com uma tela inferior à última versão do Switch 1, mas eu acredito que por conta disso, eles provavelmente vão lançar uma versão do Switch 2 com tela OLED no futuro. Então, para você aí que tá pensando em comprar o Switch 2 de fato, até vale a pena você pensar em esperar um pouco para ver se eles lançam aí o Switch 2 OLED em breve. Então aí as minhas considerações finais são: sim, vale muito mais a pena você comprar um Switch 1, a menos que você tenha muito dinheiro para investir no 2. Porém, mesmo assim, a gente tem que lembrar que o Switch 2 é um lançamento, e assim como o Switch 1, o lançamento teve vários bugs, teve vários problemas. Não é à toa que o Switch 1 tem várias versões. Então, se você pegar um Switch 1 na versão OLED aí, que é a última versão, você já vai ter a garantia de que você vai ter um videogame rodando lisinho sem nenhum problema. Então, eu queria concluir aqui o que eu tava dizendo lá na intro do vídeo, e nem sempre novidade é sinônimo de qualidade. E eu acho que esse é um ótimo lembrete pra gente ter na mente quando a gente pensa em comprar um produto de lançamento. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você aí ter um norte
para tomar sua decisão de comprar ou Switch 2 ou Switch 1. E deixa aqui nos comentários se você vai comprar o Switch 1 ou vai comprar o 2. E também se eu esqueci de citar aqui algum ponto importante sobre os dois consoles que vocês acham que é relevante aí para a escolha da galera. Lembrando, galera, que o canal aqui é bem novo, então se você puder deixar seu like e se inscrever, eu agradeço muito. Se esse vídeo te ajudou aí de alguma forma, eu peço aí que você compartilhe com um amigo, com uma amiga, manda nos grupos aí da galera que tá pensando em comprar, que vai me ajudar muito aqui com o crescimento do canal. Bento, pede o pessoal para se inscrever no canal aí, dá like aí para eu poder comprar ração para ele.